Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e finalmente hoje eu vou dar início à minha bateria de testes de placas-mães X570. Essa aqui é a primeira delas, eu vou trazer outras nos próximos dias. Decidi começar com uma das melhores placas que a ASUS oferece no mercado para Ryzen, que é a Crosshair 8 Hero versão Wi-Fi. Ela fica abaixo apenas da versão Fórmula no lado da ASUS. Nesse vídeo nós vamos conferir os principais recursos que essa placa tem a oferecer, os testes do VRM dela com CPUs como 3600X, 3700X, mesmo o antiguinho 2700X em jogos e em renderização pesada. Também vou fazer overclock. Nós vamos ver a performance de memória RAM em 3600, 3000 MHz. Será que ela está aguentando? Será que o XMP ativa automaticamente? Enfim, então essas e outras várias coisas serão abordadas nesse vídeo. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. A Cooler Master apresenta o seu novo teclado mecânico gamer CK550. Ele conta com uma construção em alumínio, design de teclas americano ou PT Portugal com cedilha, switches Gated on Red ou Brown com durabilidade estimada de 50 milhões de cliques, software completo e controles on the fly. E claro, não poderia faltar a iluminação RGB com diversos ajustes, garantia nacional de 2 anos, saiba mais pelo link na descrição. Vamos então aqui um rápido unboxing da ROG Crosshair 8 Hero versão Wi-Fi, tem a versão sem Wi-Fi que é mais barata. A caixa da ASUS segue o estilo das outras caixas ROG, ela é muito bonita, muito bem acabada, é o que se espera de um produto caro como esse, obviamente, né? Mas realmente é bem interessante. Aqui na parte de cima tem a logo ROG, na parte lateral tem o nome da placa, na parte de trás um desenho dela, VRM, PCIe 4.0, principal recurso das placas X570, rede Dual LAN, rede Wi-Fi, e abrindo aqui a caixa da ASUS nós vemos Bem-vindos à República. A placa já vem aqui nesse papelão, daqui a pouco nós vamos explorar ela e olha só, cara, ela é bonita, hein? Na parte de acessórios, então, nós vamos ter aqui um folheto com alguns adesivos. Eles mudaram o estilo dos adesivos, estão bem bonitos aqui. Nós vamos ter um porta-copos ROG, isso aqui é um plus aí, né? Eu não colocaria o meu copo aqui, não gostaria de estragar esse negócio. Tem aquele cupomzinho de cabos, mas isso aqui não é para o nosso país. O DVD de drivers, que a gente normalmente não usa, com a BAD ROG, e essa aqui é muito bonito, tem uma igual aqui no meu computador, que também usa uma placa-mãe da ASUS. Um folheto aqui falando obrigado por comprar. O manual de instruções, que quase ninguém lê. Nós temos aqui um cabo RGB e um cabo 5 volts. Esse aqui é o 12, esse aqui é o 5. Alguns parafusos para M2, que eu já tinha rompido para mexer aqui na placa. A antena Wi-Fi. Na verdade aqui são 2 pedaços dela, né? E basicamente é isso, cara. Eu sinceramente esperava ter mais alguns acessórios nessa placa. Bom, agora a gente pode dar uma olhada com mais calma na placa. E essa Crosshair Hero é realmente muito bonita. Antigamente as placas ROG da ASUS traziam o estilo vermelho e preto. De uns anos pra cá a ASUS vem adotando esse visual preto, cinza, branco, prata, né? E tem me agradado. As placas parecem mais cleans. Aqui nós vemos coisas interessantes como esse cooler no chipset, uma dissipação ativa. Isso aqui está presente na maioria das placas X570 por conta da maior dissipação que o chipset tem em relação ao X470. Embora uma boa parte do tempo de uso esse cooler vai ficar desabilitado. Ele habilita conforme a necessidade, conforme o aquecimento. Então, essa aqui é uma placa topo de linha entusiasta com muitos recursos para atender usuários exigentes, né? Sendo aí uma das melhores que nós temos nesse segmento. A parte de iluminação dela é um pouco mais discreta, isso é uma coisa que eu tenho gostado porque de uns tempos para cá as pessoas foram focando muito na iluminação e esquecendo dos recursos. Agora parece que a iluminação está dando uma queda e os recursos estão voltando à tona. Então nós temos a iluminação na logo Hero, aqui nessa carenagem que é de plástico, aqui é metal. E a iluminação na logo ROG, esse olho no chipset configurável via software, ok? Na parte de headers para fãs, essa placa é bem rica. Nós temos aqui o chassi Fan 1 na lateral, que normalmente vai ser utilizado para uma fan aqui da parte de trás. Aqui na parte de cima concentram-se 3 headers, o CPU Fan, que é obrigatório, do meio,
o CPU opcional, que você pode usar para fãs, para coolers, enfim, e o I1 Pump, que é um header especial para usar em bombas de water cooler, porque ele trabalha sempre em 100%. Bom, na parte lateral nós temos o chassi Fan 2, aqui na parte de baixo concentram-se vários outros headers, por exemplo, o HAMP, aliás, que é um header de alto desempenho que trabalha em até 3 amperes ou 36 watts. Você pode usar esse aqui em water cooler custom. A gente vai ter o WIN, WOUT, WFlow, que são headers especiais para o water cooler custom também. A gente vai ter mais opções aqui, mais um header chassi Fan 3 aqui na parte de baixo. Então, totalizando, são 8 headers comuns, mais 3 headers específicos para o water cooler. Os headers contam com proteção contra sobrecorrente e sobre temperatura, ok? Então, com a placa desmontada, nós vemos aqui o robusto dissipador presente aqui. Ele é duplo, interligado por um heat pipe, que ajuda a transferir o calor de um bloco para o outro, especialmente quando esse bloco que é mais voltado para o V-Core fica mais quente, transfere para o outro, espalha melhor esse calor. Ele tem boas dimensões. Pelo desenho no thermal pad, nós vemos que ele compreende totalmente os DRMOS, parcialmente todos os indutores, só não cobre o PWM porque o PWM fica na parte de baixo da placa. Aqui na placa nós vemos que ela tem muitas fases, olha só não dá para colocar mais porque chega na memória aqui. São 16 fases nessa placa. E as placas recentes da ASUS usam um design diferente, onde o PWM aqui utilizado, que é um ASP1405i, controla 8 fases. Aqui nessa placa configurado como 7+1. Então a gente tem 16 fases para um PWM de 8. Pela lógica, a gente pode colocar duplicadores e assim controlar as fases, mas a ASUS tem introduzido um novo layout, onde a cada 2 indutores e 2 DRMOS é considerado uma fase, é sincronizado com o impulso desse PWM. Então, tecnicamente falando, a placa tem um VRM de 7+1, e não de 16, porém com componentes duplicados. Segundo a ASUS, isso traz uma melhor resposta dos transientes, justamente por não ter circuitos intermediários, os duplicadores, entre o PWM e entre o driver que está aqui dentro do DRMOS. Então, em resumo, essa placa tem um VRM de 7×2 mais 1×2, ou seja, 7 fases reais, elas começam daqui para cá, e 7 fases reais para o V-Core, uma fase real para o SOC, ou 14 fases virtuais para o V-Core, 2 para o SOC, como você preferir falar. Virtual ou real, o que importa é que a qualidade dos componentes aqui adotados são excelentes. Ao invés de simples MOSFETs, a ASUS trouxe aqui os DRMOS, são Driver MOSFET integrado, junto com o diodo, enfim. Isso permite que em um único encapsulamento tenha vários circuitos, é até mais fácil para você fazer a transferência de calor. O espaço necessário na placa é menor. Aqui a ASUS está usando simplesmente o IR3555 de 60 amperes cada. Simplesmente são dos melhores DRMOS que existem no mundo, são usados em placas de vídeo, por exemplo, Kingpin, Lightning, as melhores placas usam esses DRMOS. A gente tem aqui os indutores Microfine, que trabalham em até 45 amperes, capacitores sólidos no circuito de filtragem 10K. Ok? Teoricamente, esse VRM suporta 840 amperes para o V-Core, o que é insano, é overkill, e 120 amperes para o SOC, que também é muito insano. Vamos então para os testes práticos. Eu ainda não tenho Ryzen 9, então eu trarei testes com alguns dos prováveis CPUs que serão usados aqui, eu falei no começo do vídeo. Os testes foram feitos em bancada aberta, com a temperatura ambiente 32 graus, mais ou menos 2 graus, de forma a simular o uso dentro de um gabinete fechado e um ambiente quente por fora também, porque essa é a realidade do Brasil. Começando em uma pesada renderização no Blender por 15 minutos com 300x em estoque, nós vemos pela imagem térmica uma temperatura bem amena, variando de 48 a 52 graus, onde a exigência do VRM
foi cerca de 42 amperes. Em PUBG Steam, rodando também por 15 minutos, o VRM ficou levemente mais frio com 3600X. Já com 3700X, agora nós estamos falando de um CPU de 65 watts versus um de 95. No Blender nós vemos uma temperatura levemente menor. Olha só, mesmo tendo mais núcleos, o consumo do CPU foi um pouco menor. Ficou mais ou menos no mesmo nível, de 44 a 45 graus, mantendo-se muito parecido com o CPU quando a gente estava simplesmente jogando. E mesmo quando eu rodei com 3700X em overclock, ali acima de 1.4 volts, a exigência do VRM aumentou para 73 amperes, mesmo assim a temperatura ficou bem amena, com picos de 54,4 graus. Por fim, eu fiz um teste de stress com o 2700X de 105 watts e em overclock, aonde ele estava consumindo ali por volta de 150 watts. Assim a gente consegue ter uma noção de como é um Ryzen 9, de repente em overclock. Então no teste do Blender nós vemos ali uma temperatura 4 graus acima do 3700X, 58 graus no VRM, exigência do VRM 115 amperes, consideravelmente maior que o teste do 3700X. Pelos gráficos nós podemos ver a estabilidade de todos os testes. Esses dados foram obtidos via software HW Monitor através dos sensores presentes na própria placa. Nós vemos que não houve nenhum throttling, a temperatura ficou incrivelmente baixa, mesmo no pior cenário, com o 2700X. Nós podemos ver também o chipset, que a partir dos 55 graus mais ou menos começa a trabalhar com a fan adicional e assim mantém a temperatura na média dos 61 graus. Bom, então, passada aqui a parte do VRM, vamos focar aqui então no restante da placa. Nós temos aqui 4 slots de memória que suportam até 128 GB de memória em Dual Channel até 4800 MHz. Eu fiz alguns testes com 3 kits de memória diferentes, um Team Group 3000 MHz, um HyperX 3000 MHz e um G-Skill 3600 MHz, aquele kit Trinity Z ali com parece um diamante a memória, né? Todos funcionaram perfeitamente no seu XMP sem nenhum problema. LED Debugger é sempre muito útil para uma fiscalização rápida de eventuais problemas. Aqui na lateral dele tem LEDs indicativos do status do post. A gente tem headers RGB, o de 12 volts e os 5 volts, né? O botão Start, o botão Reset. Nós temos alguns sensores de monitoramento que você pode pegar diretamente aqui, temperaturas, VCore, enfim. Um header USB 3.1 geração 2 frontal, existe já em alguns gabinetes. O header 3.0, que agora é chamado de 3.1 geração 1, né? Os caras resolveram mudar as coisas aqui. Nós temos 8 conexões SATA 6 gigabits, onde a gente pode fazer o RAID 0, RAID 1, RAID 10, e focando aqui na parte de baixo da placa, diversos recursos que são mais explorados por usuários avançados. Por exemplo, nós temos aqui a conexão, o botão Slow Mod, botão Safe Boot, Retry Button, LN2 Mod, que é um modo específico da placa-mãe para resistência a LN2. A gente tem headers USB 2.0, conexão NOD, mais headers para iluminação, o TPM, a gente tem aqui os headers do painel frontal, enfim, o speaker, várias coisas presentes na parte de baixo, o circuito de áudio aqui dedicado que a ASUS usa, SuperMFX, com vários recursos on-board, ok? Falando agora dos slots M2, a ASUS traz 2 slots M2 nessa placa, aonde tem dissipador nos 2 slots. Ele vem o thermal pad e você encaixa aqui. Esse segundo slot permite até 22.110 na dimensão máxima, normalmente vai ser 22.80. O primeiro slot também tem dissipador, você pode simplesmente remover o parafuso ali e fazer a instalação. Ambos suportam PCI Express 4.0 X4 64 GB. Na parte de slots PCI Express, essa placa tem 4, são 3 X16 e 1 X1. O slot inicial número 1 é o mais indicado sempre, ele vai ser o mais rápido, trabalha em PCI 4.0. Você pode rodar X16 ou X8 no SLI, e vale ressaltar que o X8 no 4.0 tem a mesma largura de banda do X16 3.0, então não há perda se você fazer um SLI aqui, embora isso tenha
caído em desuso, os slots são blindados para trazer um reforço adicional. Então nós temos aqui alguns recursos que são muito úteis, especialmente presentes em placas caras como essa, por exemplo, o BIOS Flashback. Isso aqui permite que você reinstale a BIOS mesmo se ela estiver corrompida, através de um pendrive conectado nessa USB. A conexão Wi-Fi com Bluetooth 5.0, esse aqui é um Wi-Fi muito rápido, ele trabalha aí na largura de banda de até 2.400 megabits por segundo, a tecnologia MU-MIMO, que permite um roteamento mais eficiente, modos de rede A, B, GN, AC e AX, 2.4, 5 GHz. Continuando na parte de rede, a gente tem aqui Dual LAN, uma LAN 1 gigabit padrão e uma LAN não é de 10 gigabits, mas é uma de 2.5 gigabits por segundo. USBs, vocês estão vendo que a gente tem várias delas, são 4 USBs 3.0, aqui são chamadas de USB 3.1 geração 1, mas isso acaba ficando um pouco confuso, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conexões 3.1 geração 2, que é a USB mais rápida, e uma oitava 3.1, só que do tipo C. Então são 8 3.1, 4 3.0. Além disso, a conexão de áudio 8 canais com a entrada ótica. A BIOS segue o mesmo estilo das outras placas ROG, onde é possível alternar no modo simples e avançado. Na aba Extreme Tweaker é onde a mágica acontece, nós podemos ajustar o XMP, fazer overclock no CPU, memória RAM, alterar o FCLK, modificar o Core Performance Boost, Load Line Calibration e muito mais. Ainda existem os menus Advanced para ajustes secundários, Monitor para monitoramento do hardware, Boot para dispositivos de boot, Tool para ferramentas como atualização de BIOS e o menu de saída. Então pessoal, chegamos ao final desse breve review, espero ter respondido todas as perguntas que vocês tinham a respeito dessa placa, a respeito das tecnologias aqui mencionadas. Muito em breve eu vou trazer mais reviews de outras placas-mãe X570, X470 e B450, então se inscrevam no canal para vocês não perderem. Bom, vocês viram que essa aqui é uma placa excepcional, né? O VRM dela é extremamente overkill. A gente fez um teste ali com 2700X exigindo 115 amperes e o VRM estava 50 graus, estava super tranquilo. Então dá para você colocar o 3950X aqui, fazer overclock, que a placa é preparada para isso. Ela tem botões on-board, slots blindados, dissipadores, enfim. Claro que tudo isso tem um preço. Por essa aqui ser a segunda melhor placa que a ASUS oferece hoje no mercado, ela não tem um preço tão convidativo. Lá fora, ganhando em dólar, até que o preço é razoável. Na Newegg, por exemplo, a versão com Wi-Fi custa $379, a versão sem Wi-Fi, $20 a menos. Aqui no Brasil, quando você acha, e esse é um problema porque produtos muito diferenciados desse costumam não estarem muito disponíveis nas lojas, porque é difícil de sair, não sai tanto quanto uma B450, mas quando você acha essa placa, ela aparece por cerca de R$ 2.500 a R$ 2.800. Então é uma placa para poucos, com diferenciais que alguns usuários conseguem usar, os usuários avançados, workstations, usuários que vão fazer overclock extremo. Essa aqui é uma placa que tem excelentes recursos e carrega a logo ROG, que já classifica como as melhores placas que a ASUS tem no mercado, briga de frente com as melhores dos outros fabricantes também, ok? Caso você queira fazer um uso mais simples, você, poxa, cara, não quero um VRM tão frio desse porque eu vou usar um 3600, né? Não precisa de tanta coisa assim. Você pode optar por placa-mãe B450, X470, ou caso você queira realmente partir para X570, ter aí já as novas tecnologias como o PCI Express 4.0, a própria ASUS oferece placas mais baratas como a X470F, X570F, X570E. Quais são as diferenças? A diferença é que essa aqui é uma placa que vai ter mais recursos e com maior qualidade. Nas placas mais baratas, menos recursos e uma qualidade um pouco inferior, proporcional ao que está se cobrando, ok? Bom, conforme eu falei, nos próximos vídeos nós vamos ver outras placas. Eu tenho aqui pelo menos 9 placas-mãe para fazer review, então se inscreva no canal, porque essa série de placas vai ser imperdível. Tem Colorful, tem as ROG, tem BioStar, tem Gigabyte, tem mais placas da ASUS,
Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um grande abraço e nos vemos em breve em mais um vídeo aqui no canal. Até mais.